tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso RamaCast, o programa de podcast da comunidade Ramá. E é um grande prazer recebê-lo aqui, já com muita festa, muita alegria. Já quero convidar você para ir curtindo, comentando e compartilhando com quem você ama, com quem você quer bem, tá bom? Quero lembrar que nós estamos aqui com o livro, acabamos de escrever, lançado há pouco tempo, Frutos da Perseverança, quando desistir não é opção. Você que deseja adquirir, vamos deixar aqui, né, uma opção na descrição, você fazer o seu pedido e com certeza vai chegar para você na sua casa, tá bom? Hoje eu não estou sozinho, estou recebendo aqui minhas amigas abençoadíssimas. Olha, eu recebi a visita da Monique lá na igreja, foi extraordinário. Monique, querida, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, pastor. Olá, pessoal. A Monique é intérprete de Libras, é lindo, ela gravou conosco, foi lindo, emocionante, é uma coisa extraordinária. Daqui a pouquinho ela vai falar muito mais sobre isso. E eu estou recebendo hoje aqui a doutora Viviane, olha só, gente, neuropsicopedagoga, tem lá o espaço que atende tanta gente extraordinária e, além de tudo, é minha cunhada. Olha que privilégio é o meu. Vivi, querida, um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Igualmente, pastor Marcos. É um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos, que hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai ficar bom, Vivi. O negócio aqui vai ficar estreito hoje, tá? Nosso tema hoje, inclusão social. Você já pode mandar suas perguntas. Daqui a pouquinho, ao término do programa, nós estaremos fazendo aquelas perguntas, algumas cabeludas, Vivi. É sempre assim. Se preparem que vocês vão ver. Mas nós vamos fazer como sempre. Começar o programa de hoje orando, falando com Deus, colocando diante de Deus a nossa vida e que tudo que falemos aqui seja muito edificante para você. Eu vou pedir nossa querida intérprete de Libras, a Monique, para orar, colocar diante de Deus tudo que nós vamos falar aqui. Com certeza, Papai do Céu vai estar assim recebendo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus, por mais esse dia, por esse momento na sua presença, Senhor. Amém. Porque estar no webinar, na internet, também é estar na sua presença quando estamos reunidos, Pai, em seu nome. Muito obrigada por esse momento, seja um momento de edificação e nos abençoe, abrindo mais a nossa mente através da sua palavra neste assunto que é tão importante de inclusão social para ajudar tantas pessoas neste momento. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar, Vivi. Como que foi a sua história? Como que tudo... Monique. Como que tudo começou? Como você teve esse interesse por Libras? Fala pra mim. Claro. Eu estava indo na igreja, né, desde mais nova. E com cerca de 10, 11 anos de idade, fui numa apresentação de Páscoa numa igreja e lá me apaixonei. Dentro de uma das apresentações da cantata de Páscoa, uma das músicas foi sinalizada. E ali foi criada uma paixão. A filha do pastor iniciou um curso, né? E eu entrei nessa primeira oportunidade e estou aí até hoje, né? Me aperfeiçoando desde os 10 anos de idade, mais ou menos. De 10 anos de idade, olha quanto tempo. Eu assisti, fiquei impressionadíssimo, foi uma coisa maravilhosa. Então, com 11 anos de idade, começou a instigar em você esse desejo de aprender e até hoje você está... Isso, aí a gente já começou com cerca de 6, 8 meses de curso, já estava conseguindo ministrar a palavra do Senhor, né, através da tradução na igreja, os louvores, porque lá já tinha alguns surdos que se interessavam em ir na casa de Deus e às vezes não encontrava, né? Quem sinalizasse, quem passasse a palavra para eles. Então, diante dessa dificuldade mesmo, a gente criou interesse. Eu e algumas amigas também fomos aprendendo a sinalizar e fomos aprendendo e eu acabei me vendo isso como uma vocação profissional também e trabalho até hoje com isso. Hoje você só trabalha com isso? Sim, só trabalho com isso. Olha que maravilha, tá vendo, gente? De repente um chamado, um ministério tá aí na igreja, começa a desenvolver um trabalho e pode ser não só uma chamada ministerial, como também o seu trabalho, a profissão, né? Agora, Vivi, querida, você que é eu não sei nem o que eu digo, porque é sério, gente, é psicanálise, é neuropsicopedagoga. Essa mulher tem um chamado lindo de Deus. Eu costumo dizer que algumas pessoas são pessoas estratégicas no bairro onde foi semeado. E a Vivi é uma dessas. Vivi, querida, fala para mim como que começou essa paixão por vidas, o amor por ajudar pessoas. Como que tudo isso começou, Vivi?
Na verdade, como falou em vocação, né? Eu sempre tive essa paixão por crianças, por estar envolvida na comunidade, envolvida com projetos sociais. E quando eu tive meu filho, né? O meu filho John está hoje com 20 anos, isso aflorou de uma forma mais especial. Porque até então eu era professora, lidava dentro da comunidade, mas eu não lidava diretamente com crianças especiais. Dentro de sala de aula, mais de 20 anos atrás, começaram a surgir algumas crianças com algumas necessidades especiais. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu comecei a estudar. Quando veio o meu filho, eu percebi que meu filho tinha um comportamento diferente de outras crianças. E não se falava em autismo ainda, não tinha esse boom que a gente fala que tem hoje, né? Que você procura informações. E os profissionais da época também não me direcionavam para esse lado. E foi daí que eu comecei a estudar. Eu fiz a minha primeira graduação, fiz a segunda pós, a terceira, a quarta. Fala quais são pra gente. Nossa, eu fiz fonoaudiologia neurofuncional, sou formada em pedagogia inicialmente. Depois eu fiz a psicopedagogia, fiz fonoaudiologia neurofuncional, psicomotricidade, psicanálise, arte-terapia, musicoterapia e por aí vai, gente. Meu Deus! E uma paixão muito grande realmente por pessoas. E foi mais interessante, no decorrer, né, da minha trajetória, encontrar mães que passavam pela mesma situação que eu passei muitas vezes. Que a gente, de repente, encontrava profissionais que não tinha isso, né, não tinha essa vivência e deixava a gente sem nenhuma explicação, sem uma direção. E as terapias com meu filho sempre era pela metade do caminho. E aquilo me dava uma angústia muito grande. E eu encontrava pais com a mesma situação. Eu falei assim, poxa, o que a gente pode fazer para mudar isso? E os próprios pais falavam comigo, isso eu já atendendo como neuropsicopedagoga. E os pais falavam, Viviane, a gente precisa de alguém assim, que se preocupa realmente com os nossos filhos e que nos dê direção. Então eu peguei a minha experiência, tudo que eu vivi com meu filho, com os alunos, né, com esses pais, e trouxe formando uma clínica, né, uma clínica multidisciplinar, onde essa clínica hoje ela situa dentro do nosso bairro, né, o Jardim Barro Branco, ali em Santa Cruz da Serra. Nós temos uma filial... Hoje é uma referência, Isso. Nós temos uma filial ali em Maria Helena. Estamos indo para Petrópolis, futuramente, já muito próximo já. Também nós temos agora, estamos abrindo uma escola, né, uma educação infantil inclusiva em Vila Maria Helena, que já inaugurar agora para janeiro. Mas todo com esse compromisso do social, com o compromisso de abraçar as famílias, de abraçar as igrejas, de abraçar as escolas, porque nós vamos falar muito aqui hoje de inclusão. Perfeito. Né? Vivi, uma das coisas que sempre me chama muita atenção, porque algumas escolas antigamente, né, relativamente novo, a abertura de turmas para crianças que têm algumas dificuldades, isso é relativamente novo. Mas eu lembro que algumas crianças tinham dificuldade no aprendizado e simplesmente alguns professores diziam para os pais que aquela criança não tinha interesse na educação, no aprendizado. Algumas, eu cheguei a acompanhar algumas, inclusive até com processo judicial, algumas que foram convidadas a se retirarem da escola. Como que você vê essa questão, Vivi? É um absurdo. Hoje a gente olha como um absurdo, mas até chegar ao ponto, como você disse, identificar uma criança com autismo e ver que a dificuldade dela é por conta desse problema, dessa dificuldade que ela tem, ela já sofreu muito preconceito, bullying, professores falaram que ela é rebelde, mal educado. Como que você vê isso, Vivi? Olha, esse assunto de hoje, muitas pessoas vão se identificar, né? Porque há alguns anos atrás, vamos dizer, uns 20 anos atrás, que eu comparo, e com o nosso tempo também de estudar, a gente via muitas crianças com muita dificuldade, é igual você falou, e eram simplesmente taxados. Mas eu posso dizer o seguinte, era falta de conhecimento do próprio professor, né? Não tinha essa abertura. Se formava para ser professor, para alfabetizar, para direcionar, e é aquela coisa tradicional que quem tem que estar numa caixinha. Se você aprendeu, você está dentro da sociedade, vai ser incluso. Se você não aprendeu, você é excluído. E quantas pessoas abandonaram a escola por causa disso? E tinha outros potenciais, porque hoje nós entendemos que pessoas têm potenciais diferentes. Pessoas têm habilidades para música, outras habilidades para artes, outro para matemática, para português e assim em diante. Só que essa percepção não era tida antes, né? Então, assim, louvado seja o Senhor, que as pessoas abriram a mente, né? Vem estudando o tempo após tempos para melhorar essa questão de entender o ser humano no seu todo, entendeu? Muito bom. Então, assim, eu te digo que era falta realmente de conhecimento.
das pessoas que estavam na área de educação e que hoje estão procurando aprimorar cada vez mais. Hoje tem um interesse um pouco maior. Uhum. Querida Monique, me diga o seguinte, quais são as maiores dificuldades para o intérprete de Libras? Eu, inclusive na igreja, eu estava conversando depois daquela aula, aquela exposição, deixou todo mundo emocionado, foi maravilhoso. Alguns vieram me perguntar qual o tempo que eu consigo aprender. Eu falei, olha, essa pergunta não pode ser feita para mim. Você vai perguntar direto para a Monique. Quais são as maiores dificuldades para quem quer trabalhar com Libras? Olha, tempo em aprender Libras, como a gente está falando aqui, né, é uma língua viva, uma língua onde deve ser aprendida como qualquer outra língua, como português, inglês, espanhol. A Libras é uma língua com uma gramática, né, com uma estrutura onde deve ser toda aprendida e praticada, né? Praticar é o essencial. Como eu comentei no início, né, eu conseguia já sinalizar dentro dos cultos da igreja com 6 a 8 meses, porque além do curso que eu já fazia, eu já tentava ter esse convívio com os colegas surdos, com os pares, né? E isso foi trazendo bastante proficiência mesmo, né? Uma fluência bem melhor, para não esquecer a língua, para poder aprender novas palavras, novos sinais, né? Porque a língua é muito viva e variante. Em qualquer lugar que eu vá, possa ter um sinal diferente para o mesmo item, né? Então, acho que é da dedicação mesmo da pessoa, a pessoa querer aquilo. Sim. E em um ano, mas no máximo, a pessoa já consegue ter uma boa fluência se quiser. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha e acredito que de um monte de gente que está aí acompanhando. Eu ouvi alguém dizendo assim, existe um grupo, uma família, e que ali tem algumas pessoas que conversam por sinais. Eles têm um código particular que pode ser diferente de outro grupo. Ele falou assim, como se o sinal, aquele grupo, eles conversam, uma forma, e uma outra família conversam falando a mesma coisa, mas de outra maneira, com outros sinais. Eu talvez não esteja sendo claro, porque me falta o conhecimento, mas como que funciona de grupo para grupo, de lugar para lugar? Existe uma diferença para a mesma palavra, para o mesmo sinal? Sim. Essa comunicação fala para a gente como sim. É isso. A língua de sinais é uma língua com estrutura, com gramática, né? Onde tem sinais próprios para cada palavra. Porém, há sim o regionalismo dentro do nosso país, do nosso estado, assim como a nossa língua portuguesa também. Tangerina, macaxeira, né? Que se diferencia em todos os lugares. Porém, na Libras também. E existe ainda, infelizmente, também os sinais caseiros, né? Daquelas pessoas que não buscam aprender a língua, a estrutura real da língua, e vai através das mímicas, dos gestos, e vai transformando aquilo ali numa linguagem caseira. Existe isso ainda, mas ainda, graças a Deus, é mais no interior, onde as pessoas ainda não buscam muito. Porém, a língua em si, a Libras, tem a sua variação regional, porém não assim de grupo para grupo assim tão pequeno. Entendi. Né? Empiricamente dá para a pessoa se comunicar com uma pessoa que é surda? Eu digo um exemplo, como se eu encontrasse alguém aqui e eu conseguiria desenvolver um diálogo com essa pessoa. É necessário ter um conhecimento da língua, né? Assim como se chegasse um americano aqui e você não souber inglês, vai trabalhar um pouquinho para conseguir se comunicar. Mesma coisa a Libras. Há surdos de diversas categorias, digamos assim, né? Temos os surdos oralizados, que são aqueles que muitas das vezes não escolhem usar Libras, só apenas fazem leitura labial. Existem surdos cegos, onde usam Libras tátil, por exemplo, onde precisa de uma outra forma de sinalizar, algo mais pensado, né? Já é uma outra estrutura, porque além de ser surdo, ele também é cego. Existe várias... usa o tato. Isso, já usa o tato. E o próprio surdo sinalizante mesmo, tem surdos que já usam as duas modalidades, oralizado, que aí fazem o trabalho de fonoaudiologia, né? Como ali na clínica da Vivi, né? Explica, e mais o trabalho da Libras, que é onde, assim, eu recomendo o uso da Libras, porque é visual, surdo não ouve, e mostrar para ele esse mundo visual dentro do que é mais,
não digo nem acessível, mas mais natural, mais inato para ele, é muito mais prazeroso e muito mais fácil para ele. Entendi. É interessante que eu tenho um paciente que os pais são surdos, né? Tanto o pai quanto a mãe. Então, essa criança é autista, veio pra gente e ela não se comunicava verbalmente, não que ela era surda, mas porque os pais usavam a linguagem e era essa linguagem caseira. É. E aí, o que a gente teve que fazer? Fazer todos aqueles exames primeiro, né, auditivo, ver se estava tudo bem com essa criança e começar a trabalhar, colocar ela no outro ambiente de escola, com outras crianças, para ela começar a oralizar. Porque o ambiente que faz a pessoa, isso aí não tem o que questionar. Quando ela fala em Libras, eu fiz Libras, gente, já 3 vezes. Mas eu sei o básico, eu sei o meu sinal, eu sei complementar as pessoas, se chega eu percebo que eles estão falando, se comunicando, mas o que vale mesmo é a prática. A Monique, ela trabalha numa escola municipal, onde ela já faz esse trabalho diariamente, né? Além de todo, vamos dizer, o dom que já veio com ela desde pequena, ela se percebeu, isso é muito importante. Então, ela faz esse trabalho e a clínica Espaço Luz tem parceria com a Monique exatamente por isso. Porque eu penso, quantos adolescentes e pais precisam passar por um psicólogo, e o psicólogo não tem a linguagem, né? Não tem a língua de sinais. E aí, o que a gente faz? Vem para o Espaço Luz, o psicólogo vai estar na sala juntamente com a nossa intérprete, que é a Monique. Para ajudar esses adolescentes a passar por suas dificuldades, seus transtornos, a família também. Então, isso é um trabalho ainda, que a gente costuma falar de formiguinha, né? Verdade. A gente divulga, mas poucas pessoas, elas entendem a importância desse trabalho. Você entendeu? Então, é um processo também de inclusão, é entender que eles podem, sim, ter um psicólogo e ter outros terapeutas que podem ajudar no desenvolvimento deles. Muito bom. Agora, eu quero perguntar para vocês duas, né, porque quando nós falamos de inclusão social, não tem como se negar a necessidade da participação estatal nisto. Uhum. E o artigo 8º, ele diz que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social e habilitação. Vocês se deparam no dia a dia com muitas situações em que efetivamente esta lei acaba se tornando vazia, sem eficácia? Como que vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com isso? Porque eu percebo que, apesar de ter uma garantia legal, não tem a efetividade na prática. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês trabalham e tratam com isso? Acho que poderia começar até com a Vivi novamente, porque por causa da clínica. Como que você vê isso, Vivi? A dificuldade de se efetivar os direitos do PCD. Como que você vê isso? Então, esse é um caso, quando chega até a gente, né, ou tem conhecimento de uma família, é realmente direcionar essa família a conhecer os direitos dela, que muitos não conhecem, né? Nós temos casos simples da questão mesmo, hoje, um exemplo bom para você também. Hoje nós temos uma parceria com o Instituto, se chama Instituto Chaves. Esse instituto vem de Petrópolis, está aqui também em Santa Cruz da Serra. Sim. E ele profissionaliza pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Sim. E eles têm uma parceria com as grandes empresas para direcionar as pessoas nesse mercado de trabalho. Bom, existe instituto como esse que não tem conhecimento nem da própria comunidade. Você entendeu? Então, a gente também conhece empresas grandes que têm essa cota para essas pessoas com deficiência, e essa cota também ela não é suprida. Por quê? Sempre fica cargos vagos. Isso. E aí, qual a desculpa que eles usam? Porque tem a cota lá, mas não tem pessoas qualificadas ou que se encaixem ali. Quer dizer, as pessoas que têm que se encaixar e não eles que têm que ajustar. E aí que está a dificuldade na nossa lei. Porque não é a pessoa que tem que se encaixar. É eles que estão preparados para receber essas pessoas. Não é verdade? E aí, sim, a gente se esbarra em várias barreiras do dia a dia mesmo. Dentro de um ônibus, você sabe a dificuldade que é para um cadeirante? Perfeito. A gente fala que o ônibus ele tem aquela questão lá acessível, né? Para que a escada desça, o cadeirante possa assumir, mas se você for fazer um teste, a maioria dos ônibus aquilo não funciona. Olha, aqui na nossa região, eu vou ser muito honesto. Nessa região aqui, eu vi aqui
para o lado de Magé. Para o lado de Duque de Caxias, é quase zero. Não, ainda tem aquela parte que eles colocam para eles ficarem sentados e não tem segurança nenhuma. Verdade. Na verdade, se a porta abre, balança, a pessoa vai embora. Então, assim, são coisas que a gente realmente tem que rever. Não basta eu ou quem tenha deficiência, mas toda a sociedade. Toda a Inclusive, sociedade. a lei diz que é dever. É dever, não é facultativo. É dever do Estado, da sociedade e da família. Quando fala aqui família, traz um encargo, uma responsabilidade grande para a família. Muito grande. Quando a gente fala de inclusão, eu vou falar em parte. Vamos falar da sociedade, uma coisa bem real, tá? Hoje eu estou aqui. Eu, Viviane, ando, falo, brinco, mas eu não sei do amanhã. Nenhum de nós sabemos o que pode acontecer. Então, nada quer dizer se amanhã eu não posso ser um cadeirante, ou você, ou ela, ou um deficiente, né, visual, ou mesmo auditivo. E aí, eu tenho que me colocar no lugar desse outro. Pensar nas possibilidades que eu posso trazer para essa pessoa e na dificuldade que ela enfrenta. Se nós entendêssemos isso como sociedade, com certeza as coisas estariam melhor. Então, quando a gente que defende a inclusão e fala, eu não tenho que estar do outro lado para poder entender o que é inclusão e lutar por ela. Eu tenho que lutar como pessoa, como cidadã. É essa conscientização que a gente quer trazer para a sociedade. Que eu não preciso experimentar aquela dificuldade, né? Por exemplo, uma coisa bem prática na minha vida, né? Vamos dizer que eu falo que a minha inspiração é o meu filho, né? Vamos falar de autismo, trocando um pouquinho. E aí, ele é a minha inspiração porque através dele é o que eu falei. Eu sei que eu me aprimorei muito. E hoje eu abraço essas famílias. Você diria que ele foi a sua motivação? Ele é a minha motivação. Porque se de repente o Jonathan tivesse entrado na minha vida com essa questão do autismo, eu não teria me aprofundado como eu me aprofundei até hoje. Mesmo tendo essa empatia, estando sempre com crianças especiais, com os pais, mas viver na pele é diferente. Deus te deu uma causa, né, Vivi? Me deu uma causa, entendeu? E ele tem sido superação a cada dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não é necessário a gente viver na prática para entender o outro. Que é o meu caso, eu não precisei ter um surdo na família para ter o Exatamente. amor. Quando ela começou a Perfeito, falar, perfeito. eu falei, realmente, ela não tem um surdo na família para ela ter o amor pela linguagem, pela língua de sinais, né? pelo interesse. Perfeito, perfeito. Você entendeu? Não precisou vivenciar, experimentar para ter o interesse. Mas vivenciar Perfeito. também é muito importante, tá, Sim, gente? com Porque certeza. quando você tem na pele, você valoriza. As rejeições que eu tive lá no passado com alguns profissionais, eu não faço com as pessoas que chegam até a mim. E eu não permito que os profissionais que trabalham comigo, os profissionais, repitam esse mesmo gesto. Então acaba a gente sendo um diferencial, um lugar que acolhe de fato e que realmente se preocupa. Perfeito. A minha preocupação vai além. Eu faço roda de conversa dentro das escolas, Sim, ela está verdade. aqui de prova, para poder direcionar esses professores, mediadores. Roda de como conversa com lidar. os professores. Com professores, mediadores. pais. Muito Faço bom. reunião com os pais, entendeu? Dentro das igrejas também eu sempre estou disponível. Vamos entrar no aspecto daqui a pouquinho nas Estou igrejas. sempre Porque disponível. Isso aí é uma questão que a gente tem que falar muito, né? Porque na igreja, a gente, eu vou falar uma coisa aqui, observem, as igrejas que respeitam a acessibilidade, observem. Lá nós estávamos no período de construção do templo, o projeto, e eu lembro que um irmão que hoje está em Portugal, que foi a pessoa que nos estimulou, o Romãozinho, ele falava assim, nós precisamos ter um olhar diferente para as pessoas que têm necessidade de acessibilidade. Com certeza. Então, o nosso banheiro, ele tem todo o aparato para uma pessoa que precisa daquele suporte ali, né? Para o cadeirante. Então, nós precisamos ter um olhar diferente, um interesse pela causa realmente. A sociedade e na igreja precisa. Eu queria que vocês observassem as igrejas que vocês conhecem e frequentam. Quais elas têm acessibilidade? Faz essa observação para vocês verem. A minha preocupação hoje, real, com as igrejas, é exatamente de acolher essas pessoas e essas famílias, tá? Eu, na igreja, eu trabalho com crianças e lá nós temos um grupo pequeno de crianças, umas 12, mas 4 são autistas e 2 são Down. E aí, é claro que eu tenho uma equipe com 12 pessoas, a gente tem a escala, eu preparo essas pessoas para estar lidando. Mas por que eu estou chegando a essa questão? Porque está vindo essas pessoas para dentro das igrejas. E olha só, se a igreja não souber abraçar, ela afasta.
E tem muitos que estão afastando. Por quê? Por causa de um olhar, sabe? Por causa de um comentário. Uma risada. Uma risadinha. E aí eu fui numa igreja, fui convidada uma vez. Não, na minha igreja, o meu filho é muito bem aceito. E eu fui lá visitar essa igreja. E realmente o menino era aceito, só que as pessoas não sabiam o que fazer com ele. Ele corria o tempo todo na igreja, ele subia no púlpito, ele batia na bateria, ele subia e descia a escada, da hora alguém ia buscar ele na escada. Então, assim, ele acaba tirando a concentração do culto e as pessoas, naturalmente, vão fazer comentários ou olhares, né? E aí, como preparar? Eu digo que a gente tem que preparar o corpo, a igreja. Para receber essas famílias. Por outro lado, eu já fui em igrejas que são abraçadas mesmo e os pais entram para visitar e nunca mais saem de lá. E é esse público que nós temos que nos preocupar. São pessoas que estão carentes. Tenho mães, como eu trabalho com muitas mães, famílias, que se afastaram da igreja por causa de um olhar, por causa de uma fala, né? Não compreender, falar que é pirraça. Peraí, a criança de repente pirraça existe, mas ela pode ir para uma crise. Viviane, Monique, eu já presenciei de púlpito pastores falando coisas absurdas. Eu já estive em reunião, é real. Isso é real. Eu já estive em reuniões em que o pastor de púlpito, com o microfone nas mãos, chamou a atenção da criança, dos pais, o que criou um mal-estar. É óbvio que depois aquilo reverberou em toda a igreja, porque ficou muito chato a situação. E a criança, ela tinha de fato autismo, tinha uma necessidade e não estava sendo atendida. Às vezes a gente esbarra na situação, falta de capacitação, falta de interesse, falta de conhecimento, de preparo do próprio pastor. Isso, eu quero aproveitar aqui esse momento e mais uma vez me colocar à disposição de ir até as igrejas, de fazer reuniões, sabe, com o corpo ali da igreja, com pastores, com presbitério, diaconato principalmente, que recebe as pessoas na porta da igreja. O primeiro contato, né? Com as pessoas que trabalham com as crianças nas salinhas. Eu sempre, quando eu vou às igrejas, eu falo, gente, eu estou à disposição. Eu não sou dona do saber, mas o pouco que Deus me deu, eu quero compartilhar. E a gente que trabalha junto um tempo, a gente tem técnicas de acalmar as crianças. Sabe, outro dia chegou uma criança lá para visitar e ela também autista. Na sua igreja? Na minha igreja. Chegou lá e a mãe já chegou meio que desesperada, que ela foi orientada por outra pessoa que eu estaria ali. Então a pessoa chegou no culto e falou assim, Viviane, vai lá, acorde uma mãe que chegou com uma criança. Eu falei, calma, relaxa, né? Aí deixei a mãe ali, na hora de subir eu fui lá, tive o primeiro contato com a criança, carreguei e ela, nossa, lá em cima, na salinha, ela gritou, ela esperneou, as meninas, leva essa menina. Eu falei, não vou levar. Fica calma, eu ali com toda a calma do mundo, acalentando ela, mostrando as coisas, eu fui acalmando, porque tem o tempo deles. É um lugar estranho, gente diferente, eu nunca vi. Verdade. Você entendeu? Verdade. E aí ela foi assentando, acalmando, eu fazendo carinho nela, né, aos poucos também, até ela aceitar. E ali ela acalmou e ficou. Na hora de ir embora, a mãe, o que aconteceu? Que essa menina conseguiu ficar com vocês lá em cima. Entendeu? Então ela ficou encantada por a menina chegou num lugar, um ambiente diferente, mas que a gente teve essa sensibilidade de acalmar. Entendeu? Eu acho que é a capacitação mesmo. Principalmente as pessoas que trabalham com o Ministério Infantil, se tratando de crianças. Hoje tem que se preocupar mais do que nunca. Mais do que nunca. Agora, deixa eu perguntar para Monique, a respeito, Monique, por exemplo, assim, você vê as igrejas preparadas, né? Óbvio, a gente estava aqui falando que é dever do Estado, da sociedade, da família, mas no que tange a sociedade, a igreja, você vê a igreja preparada para receber os surdos? Qual é a tua experiência nos lugares, porque eu acredito que você tenha ido em vários lugares, né, como intérprete, e você tem essa sensibilidade, essa percepção, esse olhar mais clínico, mais atento. Qual é a tua percepção em relação às igrejas? Elas estão preparadas para receber os surdos? Ou a maioria não se preocupa? Como que você vê isso? Na minha visão, como você mesmo falou, né? Libras é lindo, todo mundo tem esse encantamento pela língua, então acho que acaba trazendo essa abertura grande. As pessoas ainda, graças a Deus, têm bastante interesse em aprender, não são todos os lugares que possuem, claro. Mas as pessoas têm muito interesse de buscar, de querer, ou pelo menos de trazer um profissional já pronto e preparar a igreja, né? No mesmo lugar onde eu aprendi, ali foi um lugar que
tinha uma intérprete, que eu vou abrir oportunidade para outros aprenderem. E ali, né, criou-se várias mudinhas, né, várias sementinhas foram plantadas e a gente foi se dispersando, né, aí caminhando e fomos levando, fomos semeando essa árvorezinha para ir em outros lugares. E eu vejo muitas igrejas hoje já têm ministério. Muitas igrejas já têm, de verdade, o ministério. Isso é muito bom. Vejo muitos surdos podendo ir, escolherem qual igreja querem ir, que poderem frequentar, né? Para poder e ter a palavra. Hoje, os próprios cultos online também já tem a maioria, né? Já tem uma tradução em Libras. E isso está trazendo o evangelho, assim, para eles de uma forma mais clara, porque os surdos ainda também têm muita dificuldade em compreensão por conta dessa falta auditiva mesmo, né? Então, parece que as informações são muito limitadas ainda a eles, né? Informações gerais do dia a dia, notícias. E quando eles chegam na igreja, eles conseguem, sim, uma abertura boa. Não é 100%, é claro, mas a abertura já é muito melhor do que quando eu iniciei. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, agora a gente vai entrar no outro aspecto. Deixa eu só fechar a questão de Libras. Seria excelente se as escolas, né, já tivessem o conteúdo já Libras. Né? Até o curso para a comunidade. Porque nós tivemos uma experiência agora semana passada, teve um culto de crianças e eu convidei Monique e a oportunidade dela cantar um louvor em Libras para ensinar. Que coisa linda, não foi? Foi lindo, a igreja lotada e as crianças aprendendo um louvor em Libras, e aí na hora de bater palma todo mundo, e o maior silêncio na igreja cheia, não foi? E eu, gente, como é que é palma? Aí eu fiquei maravilhada, falei, gente, como que eles já aprendem com facilidade? A minha sobrinha não tem nem 2 aninhos começou a me fazer em casa. Sim. Agora eu fico assim, ó, quando tem algo que acontece bacana, muito bom, né? Seria excelente. Né? Eu vou pedir o Patrick, que está aqui na técnica, para fechar a câmera aqui na Monique. Como que você falaria para os surdos que agora nos acompanham? Jesus te ama. Facinho. O meu filho, tá? O meu filho, ele estava fazendo isso em casa, me ensinando. Jesus, pensa na cruz, né? Pensa nos cravos de Jesus, ama você. E é bem fácil. Dá até vontade de chorar. Não dá. Fala a verdade. Não é muito emocionante falar para a pessoa que às vezes ela não escuta, ela receber isso da parte de Deus, alguém dizendo para ela assim, Jesus ama você, é algo muito forte, né? Isso é muito lindo, né? Pegou aí, Marcos, para ensinar a igreja? Dedinho, vai lá. Isso, ama, fecha no amor. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, a gente avançando um pouquinho mais, né? O relacionamento da pessoa, me ajuda aí, tanto o PCD como o surdo, relacionamento afetivo para namoro, noivado, casamento, é idêntico ou é diferente? Me conta, gente, me conta! Vamos fofocar aqui um pouco. Vamos fofocar um pouco aqui. Eu queria que vocês trouxessem experiências que vocês já tiveram, assim, nas igrejas, ou na escola, nos lugares. Como que é esse relacionamento? Como que eles conversam? Como que combinam? Como que é aí que se dá isso? Você está falando da questão dos surdos ou do geral? Dos dois. Ela vai falar dos surdos, você... Vou falar do surdo que é fácil. Surdo, a alimentação dele é só comunicacional mesmo. Ele se comunica com Libras, mas se for para se relacionar com o ouvinte, ele se relaciona também. Não tem problema nisso, não. É interessante que até tem menos pudor, né? Porque eles são muito diretos. Diria mais pudor por ser direto. Porque eles são diretos, não tem metáforas, não tem esse filtro que a gente tem na surdez. Não tem etapas. Não, eles são diretos. Já chama. Eu quero isso, eu quero isso. Né? Então, se o pastor falar dar um corte, dá o corte na Tramontina mesmo, não é aqui, ó, não pode isso aqui que não pode, seja direto, sem ficar fazendo filtrinho, jeitinho, não, porque... O pastor vai pregar e fala assim, olha, meus irmãos, aqui não pode o namoro ser assim, acelerado, só que lá o pessoal já... O acelerado a gente já corta, assim, não pode botar a mão, já fala onde que não vai poder, surdo é uma pessoa muito direta, ele não tem muito essa metáfora, esse jeitinho doce de falar, não. Ainda vai conquistar, não, vai logo no ponto. E o PCD, fala pra gente.
Então, eu digo que cada pessoa ela é única. Então, essa questão, até questão sexual mesmo, é de Sim. cada um. Tem alguns, por exemplo, os Downs é bem aflorado. Eles são mais aflorados. É isso que eu ia te perguntar agora. E interessante que eles, parece que eles procuram uns aos outros, né? E eu fiquei, olha, eu até chorei. Porque eu vi um com Down, ele procurou uma menina com Down e ela estava acompanhada do pai. E o pai falou assim, o que você quer com minha filha? Mas óbvio que numa fala assim mais amistosa, com amor, com carinho. Ele, eu quero casar com a sua filha. Cara, eu não aguentei, eu chorei. Porque eles têm um sentimento e é verdadeiro, é genuíno aquilo, né? Eu digo até inocente, né? Na grande maioria, eu digo bem inocente, os Down. E em relação a outros síndromes, né, o transtorno, é muito da personalidade. Tem pessoas que realmente ele não tem nem desejo sexual, não tem interesse pelo par. Caramba, eu não sabia dessa. Tem. Não tem interesse nem por parceiros do mesmo gênero, né? Ou ele não tem simplesmente interesse sexual e vive bem assim. Tá? Então a gente fala que é o assexuado, né? Assexual. Que ele não tem interesse em sexo, ele tá bem. Seria mais assexual do que assexuado, porque o assexuado assexual, ele se satisfaz, né? Exatamente. Ele não tem esse tipo de interesse. E no geral mesmo, tirando essa pergunta, mas ele não tem interesse porque lhe falta libido ou por escolha, por uma decisão? É porque eu acredito que lhe falta, né? Ah, tá. Porque o corpo desenvolve naturalmente, tem todos os desejos, mas o deles não é um desejo que aflora para esse lado, entendeu? Entendi. Então, assim, e vai muito de pessoa para pessoa. Tem muito a ver também, às vezes, com o ambiente que ele está. Entendeu? Muitos deles são infantilizados, né? Quando a gente, quando a gente fala dessa questão sexual, é um mundo, né? São vários fatores que vai levar. Tem a questão pessoal, tem a questão do ambiente em que vive. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Fala. E aí é uma vivência nossa lá da igreja. Na época, nós éramos da comunidade Ramá do Parque Paulista. Eu só não vou citar o nome para não ter nenhum tipo de exposição e tal, mas tinha um dos jovens e ele já tinha uma certa idade. Ele demonstrava um amor por uma das jovens, só que ele tinha uma certa síndrome e ele se apaixonou por uma pessoa que era do Ministério de Louvor, que cantava, mas que não tinha deficiência nenhuma. E virou uma paixão platônica. Aí eu não sei por que ele me procurava para conversar, para falar, e ele falava e chorava. Gente, eu ficava com o coração partido, porque era um amor não correspondido. Acontece muito. E ele ficava andando atrás daquela pessoa, olhando. Ela olhava para ele com um ar, como se aquilo estivesse incomodando. Ela não conseguia olhar como se fosse uma pessoa que precisava ser compreendida. Uhum. E às vezes era um pouco rude com ele. Aquilo partiu meu coração. Mas foi uma experiência que me chamou a atenção demais, por demais, de que essas pessoas, quem são diferentes somos nós. Porque era muito simples. Ele amava e simplesmente aquilo me chamou muita atenção, Vivi. Eu chorava ouvindo as conversas dele. Ele falando, Marcos Paulo, ela não gosta de mim. Aí eu olhava, não, ela gosta, mas ela gosta diferente. E como lidar com essas situações, E agora? Uma pergunta, para a família, para os líderes, para as pessoas que convivem, como lidar com isso, gente? O que deve fazer? Como tratar isso? Imagina, eu estou num seio familiar ou no seio da igreja, pessoas com esses sentimentos aflorados, mas não correspondidos, que precisa de uma atenção diferenciada, um acompanhamento psicológico, de repente. O que fazer, Vivi? O que fazer, Monique? O ideal é esse que você já falou, acompanhamento psicológico. Mas esse acompanhamento não é só com a pessoa, é com a família, como lidar com aquela situação. A gente costuma falar de tirar foco, né? Porque a pessoa fica tão focada naquilo e não, vamos dar outro foco para essa pessoa, outro prazer que ela tenha. Que seja numa pintura, que seja numa arte, numa música, que seja fazer aquela dança, né, coreografada na igreja, dá outra função. E a família também, ela abraçar e compreender. E aí, como eu
se fosse eu, como eu colocaria com essa menina, né, que ele era apaixonado, é também dar suporte a ela, que de repente ela não sabe o que fazer com aquilo. Você entendeu? É tratar com respeito, ele entender que ela pode ter um amor, sim, um amor que pode ser uma amizade, que não vai chegar num relacionamento, mas que seja respeitado, que seja admirado. Então é coisa muito de nós, seres humanos, né, nossas falhas, a gente lidar com essas falhas e rever alguns posicionamentos mesmo, entendeu? E como lidar com um surdo que está numa situação dessa? Olha, os surdos, eles são bem tranquilos, porque eles são, quando não tem comprometimento psicológico, né, cognitivo, então eles conseguem, pensam, agem da mesma forma como de nós. E como eu falei, né, a barreira deles é só comunicacional, é só auditiva mesmo. Entendi. Então, a partir do momento que ele consiga se comunicar com outra pessoa, se a pessoa dizer não para ele, ele vai ter a possibilidade de compreender, a menos que ele tenha algum comprometimento cognitivo, né? Caso seja cognitivo também, vai lidar da mesma forma que a Vivi falou. O tratamento psicológico, com a família, com ele, aí vai lidar de outra forma. Tem um caso agora há pouco tempo que a gente tem acompanhado, eu, minha esposa, o meu filho, porque é do nosso convívio, ele tem um hábito diferente, eu nunca tinha visto isso. Ele vive normal, andando e tal, e ele passa a mão na barriga das mulheres e ele fica excitado. Aí a mãe dele veio, chamou a gente, foi conversar conosco, né? Falou assim, olha, não deixe ele passar a mão na sua barriga não, falando com a minha esposa, porque a gente tem um carinho muito grande com ele, tem uma convivência boa com ele. Uhum. E aí nós não sabíamos dessa informação. Então passamos a observar e notar isso. Ele se aproxima das mulheres, passa a mão na barriga delas e ele fica excitado. E aí depois a mãe dele começou a conversar conosco. Algumas pessoas não entendem e rechaça ele de maneira bruta, violenta, mas é um garoto, é um jovem que precisa... Ele tem quantos anos? Ele agora deve estar com seus... Fez quantos? 18 anos? 18? Não tem isso tudo não. Ele deve ter uns 15, 14, 15 anos. Não tem 18 não. Então, essa idade eu já passei por uma situação assim. O que acontece? Aquilo dele é prazer, traz prazer para ele, certo? O corpo está em mudança, em transformação, e ele sente um prazer, a sensação do prazer, então vai acabar acontecendo. O que tem que fazer com ele? Exatamente o que eu falei anteriormente, direcionar ele em outra coisa. Não é brigar e falar assim, não, aqui não. Por exemplo, esse garoto que eu te falei, acontecia isso com ele. E eu fui conversando, acompanhando, e falando, quando acontecer isso, você vai para um lugar reservado e espera acalmar. Por quê? Que as pessoas vêem, não vai te entender. Eu sei que não é por você, porque você quer, mas isso vai passar. E eu fui mostrando a ele caminhos que ele tinha que também se proteger do outro, né? Que aquilo era bom, era uma sensação boa, mas que não era legal. Que soava desrespeitoso. E isso foi um processo, até ele entender isso, até que passou. Você entendeu? Porque tem muita coisa que são fases. E se você dá importância e começa a ser rígido com aquilo ali, você só vai piorar a situação. Vivi, e o que você está falando aqui é um ensinamento que serve também para a pessoa que não tem nenhum tipo de dificuldade. Tirar o foco daquilo que está, né? Escuta essa, tem um dos pacientes, né? Ele já está com seus 14 anos, ele é enorme, parece ter 17. E aí as terapeutas estavam com uma dificuldade de estar com ele porque ele é bem, vamos dizer assim, bruto, né? Ele ia para cima mesmo e ele ia para cima do peito das meninas. Sim, elas tudo com medo. Viviane, não dá porque ele parte para cima do peito, não sei o quê. Eu falei assim, peraí, vamos rever isso aí. Eu fui atender ele. Olha que interessante. Ele vinha diretamente, aí ele veio para cima de mim, do meu peito. E aí eu peguei a mãozinha dele e falei, o que você quer? Que a tia ele fez, ficou satisfeito, começou a rir. E ele queria ir para cima da terapeuta e ela com aquele olhar assustado, e eles percebem. E eu falei assim, eu dei um toque, eu falei, deixa ele te tocar, deixa só ele te tocar. Aí ela pegou meio assustada, eu falei, mas tira essa cara de assustada, por favor. Aí ela ficou assim, eu falei, fica tranquila que eu tô por aqui. Ele foi lá e fez isso aqui nela. Ele só queria o toque, acalmava ele. Quando ele tocou nela, ele começou a rir, ficou alegre, sentou e fez a terapia. Esse da barriga é a mesma coisa, ele só toca e faz uma assim e sai. Você entendeu? É ele, tipo assim, uma forma de comunicar, né? Ele vinha, tocava e ficava tranquilo. E as pessoas já estavam com medo, achando que ele ia passar a mão, que ele ia agarrar, porque ele era grandão. Falei, calma, deixa eu ver o que ele vai fazer. Então, ele tocou, ai, que legal, e desvia o olhar dele para outra coisa. Você entendeu? Então, é dessa forma que a gente lidar com essas situações. A gente sempre fala, tira o foco.
Deu foco, outra coisa, não dá tanta Dependendo do que importância seja, aquilo ali. talvez até naturalizar, para poder ele não ver como uma Isso! coisa tão, né? Porque quanto mais você martirizar aquilo ali, vai piorar a situação para a criança e para quem está em torno, entendeu? Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Quais são os maiores desafios das pessoas que trabalham com PCD, com surdos? Quais são os maiores desafios, Vivi? Eu tenho uma impressão que é a capacitação. Na experiência de vocês, que é prática. Bom, o primeiro desafio que a gente encontra é a própria família. Porque a família, a gente pega aquela família e coloca como coitadinho, pega aquela família que levanta a bandeira para tudo. Ah, não, porque meu filho, ele é autista, porque meu filho é Down. Então isso aí já se torna uma barreira. Tem a família que ela mesma tem o preconceito com o olhar do outro, então a gente tem que trabalhar muito bem essa família, para não colocar o filho como coitadinho. Regras e limites é para todos, independente da situação da criança, e aí os pais confundem muito isso, não é verdade? Confundem demais, meu filho é coitadinho, a culpa é do outro que sabe o que está fazendo, meu filho não sabe o que faz, e não é por aí. Então a gente começa a trabalhar essa família, por aí. Aí quando você vem no âmbito do trabalho, né? E aí a gente já vem para a questão social, que é a preparação dessa criança, como eu te falei, desse instituto que existe, Sim. entre outros, né? Claro. Onde você vai preparar e também eles me passaram a mesma coisa, que o desafio dele é a família. Que às vezes ele prepara a criança, o jovem, para o trabalho, na hora do jovem para o trabalho o pai não deixa, a mãe não deixa, porque tem medo. Nossa. Você entendeu? Do que ele vai enfrentar lá. E aí, o grande desafio, eu ainda continuo falando, que é a família. É a gente trabalhar esse foco, essa família, e a família estando bem, tudo vai bem. Tudo vai bem, as coisas fluem. E para os surdos, quais são os maiores desafios? Dos surdos é a linguagem direta mesmo, ter pessoas que saibam lidar com a língua, saber a Libras, né? Se o surdo também souber a Libras, saber lidar com a pessoa mesmo, como eu te falei, com talvez a forma de se expressar dele, né? Entendi. Saber que ele tem essa forma direta de se expressar, que ele necessita de uma forma direta para receber também essa linguagem, né? A pessoa se expressar de forma mais direta, sem muito rodeio, né? Se ele só precisar de Libras, ter um gerente, um chefe, né? Colegas de trabalho que também estejam dispostos a auxiliá-lo através da língua dele. Hoje tem um mapeamento no Rio de Janeiro, por exemplo, onde se encontra as instituições que capacitam, que preparam ou que atendem as pessoas PCD ou mesmo os surdos. Existe algum mapeamento? Existe algum contato, um número que você ligue e colhe algumas informações para buscar apoio, seja a família ou ao próprio necessitado? Como que vocês trabalham essa questão, essa indicação, essa comunicação estadual, por exemplo? Existe isso, Vivi? Eu acredito que existe. Eu não tenho hoje aqui para vocês, tem mãos para dar. Mas se a pessoa entrar lá e procurar, ela vai encontrar sim. Porque assim, igual eu falei, hoje se expandiu de uma forma que só não se informa quem não quer. Entendi. Não é verdade? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente pega por aí. As informações que vêm nas redes pra gente. É muito bom você estar informado, mas melhor do que estar informado é você saber o que você está fazendo. Hoje em dia, com a lei de cota, né, tem vagas específicas para PCDs, tem sim pelo governo do estado oferecido, e muitas empresas também já contratam surdos com muito mais facilidade. Isso é certo, até porque quando você entra nas vagas lá, automaticamente, quando você se inscreve, ele já vem ali perguntando, entendeu? Entendi. Pô, muito legal. Gente, já está chegando aqui algumas perguntas, daqui a pouquinho eu vou começar a fazer as perguntas, mas tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Tem duas pessoas na Bíblia que um adquiriu, que foi Mefibosete, né? Que perdeu as pernas. Perdeu as pernas, né? A capacidade de andar naturalmente. E tem o Moisés, que a Bíblia fala que ele era um pouco gago. Mas é interessante que o Moisés, por exemplo, ele não deixou de ser um representante de Deus. O que vocês falariam para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, ou para as pessoas mesmo que se sentem assim e de repente Deus esteja querendo usar, né? Por exemplo, o surdo. Deus pode usar esse surdo para ser um porta-voz da sua palavra, né?
que vocês falariam para essas pessoas? Porque, biblicamente, o Mefibosete foi encontrado por Davi, foi abençoado por Davi, né? Habitou na casa do rei, comeu na casa do rei, e foi uma bênção, teve uma vida restaurada, pôde ser restaurada, e no caso de Moisés, ele cumpriu um propósito, né? De uma visão que Deus tinha. Como que vocês falariam, especificamente sendo vocês duas servas de Deus, e cuidam dessas pessoas? Dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, é preciso um olhar do próprio pastor para essa pessoa, né? Ela tem que se sentir acolhida primeiro. E como que ela vai desenvolver esse trabalho na casa do Senhor? Nós vamos perceber, por exemplo, nós temos lá rapazes que trabalham na parte da mídia e que ele não consegue falar. A questão dele é o isolamento social. Mas na mídia ele faz isso muito bem, não é verdade? E aí você mostrar à pessoa caminhos. E eu diria para todos que estão, vamos dizer assim, nesse mundo de uma forma ou de outra, que elas têm capacidade sim, e que Deus usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós sabemos que Deus Ele usa no abraço, Deus usa no olhar, no aperto de mão, não é verdade? Deus usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então não é necessário você estar com seus membros em dia para você fazer a obra do Senhor. É simplesmente você querer. E a gente sabe que nosso Deus é tão maravilhoso que Ele trabalha de dentro para fora, não é verdade? Então, basta você ter um coração abrasado, um coração direcionado à casa do Senhor, e Ele vai te usar da forma dele, muitas vezes inexplicável. Amém. E a gente vê pessoas, às vezes, saudáveis na casa do Senhor, que entra e sai e não faz nada. Não participa de Não nada. participa de nada. E aí você vê uma pessoa cadeirante que está lá todo culto, rindo. Na igreja do pastor Josué mesmo, nosso amigo, tem um lá que ele tem uma alegria de estar na casa do Senhor, ele vibra. E eu tenho certeza, né, que o nosso Deus do céu, Ele está olhando e contemplando e abençoando. Não é verdade? Então, dentro das nossas limitações, somos nós mesmos que nos limitamos e não o nosso Deus. Nós temos uma irmã que congrega lá conosco, a irmã Maria, e ela é cadeirante. Aí ontem, no culto, ela disse assim: pastor, eu posso fazer a devocional? Claro! Entendi. Deve! E aí ela compartilhou a palavra. Começaram pessoas a nos contactar, falando: olha que bênção, a Maria compartilhou, falou. Foi maravilhoso. Entendeu esse seu olhar, oportunidades? As pessoas Gerar não se escondem. oportunidades. Acho que os Isso aí. líderes, no geral, Tem que deveriam ter essa gerar atenção. oportunidades, Tem que ter né? essa atenção. Gerar, criar oportunidades, né? E a mesma coisa para os surdos também. Os surdos basta querer se dedicar à obra do Senhor, à casa de Deus, aprender a palavra, se dispor a trabalhar. Conheço tantos surdos que já trabalham na casa do Senhor, surdos pastores surdos também, que ministram, pregam a palavra, e precisam de um intérprete inverso, né? Que é onde passam da Libras para a voz, para as pessoas. É muito legal, né? Muito legal. Gente, que coisa! Eu não tinha pensado nisso. É muito interessante. Na Cê própria sabe- Igreja Batista da Vila da Penha, um Olha dos que pastores, não sei se ele coisa. ainda está lá, mas ele era pastor de lá, regente da igreja, e é pastor surdo. O pregador ministra Em Libras. e a tem pessoa alguém de que um intérprete interpreta. para trazer para o interessante. português. Que coisa extraordinária. Eu não tinha pensado nisso. Eu tive uma experiência agora quando eu estive na África em dezembro e tinha que pregar com um intérprete, porque eles falam a língua chamada Sena, e do Sena existe 7 dissidências assim de Sena. E aí veio o intérprete. Naquele momento, eu fiquei pensando assim: a gente tem uma necessidade de pregar em todas as línguas, de criar um mecanismo de tradução para todas as línguas, porque tem pessoas que nós vamos falar e não vai nos entender. Então, é um olhar importante, acho que dos líderes, dos pastores, as pessoas que estão à frente de uma obra, a necessidade de pregarmos em todas as línguas, de todas as formas, em todos os canais, de todos os mecanismos, de todas as maneiras. Seja pela internet, seja pela TV, no rádio, seja por Libras, como que é? Libra estática. Libra estático, né? Enfim, nós precisamos disso, né? Precisamos disso. E o olhar do líder vai capacitar aquelas pessoas que estão ali já. Não podemos deixar de fora, né, que eu admiro demais as pessoas cegas, né? Gente, é muito admirável. E tem aquele adquirido, eu fiz uma entrevista outro dia com uma senhora de Petrópolis, e a cegueira dela foi adquirida, e ela teve que se readaptar. E é interessante, né, vamos dizer assim, como que ela conseguiu isso,
E ela passou por um período, né, de depressão. Ela teve que aprender novamente a cozinhar, arrumar uma casa. E eu fui visitar a casa dela impecável. Parecia que tinha outra pessoa lá fazendo. Outro dia eu também tive com uma que também foi uma cegueira, né, adquirida. E Sim. também ela teve que se readaptar. E aqueles que já nascem cegos, né, eles têm mais facilidade porque os outros sentidos estão bem mais aguçados, que a audição deles é tremenda, né? Eles se locomovem e o tato também. Mas quem adquiriu, eles têm que realmente se readaptar. Então tem todo um processo, passar por um psicólogo, sabe? Uma readaptação em casa, no ambiente, até ele ter aquela autonomia e aquela alegria de viver. Porque tudo está nisso, na alegria e no valor que você dá à vida. Seja você com deficiência ou não, se você ama a vida e tem alegria de viver, tudo vai bem. Agora, se você perde esse dom maior que Deus nos deu, que é a vida, aí pronto. Aí é verdade. Gente, começaram a chegar as perguntas aqui. Vamos lá? E eu quero que vocês, né, respondam aí. De fato, é bem interessante o assunto, o tema, e muitas pessoas estão dentro dessa realidade. Alguém disse que assim, olha, na antiguidade as pessoas que tinham deficiência, elas eram exterminadas. Exatamente. Né, perdiam a vida. Uhum. Que acreditavam que era uma punição de Deus. Tal. Aí ela diz assim, será que isso influencia a nossa sociedade hoje? Aí fica à vontade para vocês irem respondendo, tá? Nas tribos, né? Nas tribos se faziam, ainda tem tribos ainda hoje que ainda fazem isso, tá? Você fala, como é que o índio não vê índio deficiente? Porque se nasceu com deficiência, eles falam que é sacrifício, entendeu? Uhum. Então, a gente ainda tem algumas histórias ainda vividas. E a gente não pode deixar de cogitar sim, porque é tudo novo, não é verdade? Se antes eles não apareciam, por que de repente começaram a surgir? Então a nossa sociedade ela vem evoluindo aos poucos, em marcha lenta, né? Para entender que o ser humano tem o mesmo valor em todos os âmbitos. E aí, no caso, na antiguidade, quando faziam isso, eles achavam que era um castigo, que aquela pessoa não ia servir para mais nada. E graças ao nosso bom Deus, a sociedade evoluiu no ponto de... A gente tem muito a evoluir ainda. A gente reconhece que todos têm os mesmos direitos e deveres também. Muito bom. Quer acrescentar? São tabus, né, que vão sendo quebrados, né, mitos, né, da antiguidade que vão se arrastando pela história, mas a gente tem que ir quebrando isso e rompendo isso daí, porque não é real essa limitação. Por exemplo, um surdo, até chegar uma pergunta de, o surdo tem dificuldade de namorar? Poxa, um só surdo. Mas é uma pessoa como qualquer um de nós. Verdade. Entendeu? Poxa, o surdo pode servir ao Senhor? Claro que ele pode, ele não tem limitação nenhuma. As pessoas têm que entender que eles são pessoas como nós. Só podem, talvez, viver de uma forma diferente, né? Porque não houve uma limitação auditiva. É autista, tem uma limitação um pouquinho mais agitada, mas é uma coisa que a gente deve aprender a contornar, trabalhar com essas pessoas e perceber que eles só são diferentes. E todos somos diferentes. Perfeito. Alguém traz aqui o seguinte assunto. Eu tenho um vizinho que a família dele tem pessoas... pelo que eu entendi, mais de um, com necessidades especiais, e ele privou de ir à escola, deixou guardado a pessoa dentro de casa, deixou a pessoa privada da educação e do convívio social com outras pessoas. Aí, pelo que eu estou entendendo, o que devo fazer para ajudar essa pessoa? Eu estou entendendo que ajudar o deficiente, não a família, né? A pessoa está retraindo ou guardando dentro de casa. Vocês conhecem pessoas que fazem isso? A gente sempre é contra a lei, né? Mas vocês conhecem pessoas que fazem isso? Nunca tive contato, não. Ainda bem que eu não conheço. Porque se eu conhecesse, eu teria que, né, ir até essa pessoa, conversar, entendeu? E aí, quando a gente fala em denunciar, é algo muito, vamos dizer assim, é o extremo, né? Eu acho que você poderia ajudar de outra forma. Ao invés de denunciar, porque não você chegar até essa família, ver o que ela está precisando. A menos que a pessoa não aceite conselho nenhum, né? A não ser que seja cárcere privado mesmo, a ponto de fazer coisas ruins, né, com a pessoa. Aí é outro
Acho que vai é o que a gente está falando desde o início, né? Quebrar esses tabus, quebrar essas barreiras, mostrar para a pessoa que isso hoje em dia não é mais necessário. A escola está ali pronta para receber, assim como a Vivi falou, eu trabalho numa escola que está pronta para receber pessoas surdas, pessoas autistas, pessoas deficientes intelectual e qualquer outra síndrome que tenha. A escola, pelo menos aqui no município de Caxias, hoje está sendo uma referência para receber pessoas com deficiência. Temos assistentes, intérpretes, educadores, né, com muitos trabalhos estão sendo feitos para conseguir atender essas pessoas. Né? Eu falo de Caxias porque eu trabalho aqui no município. Mas o Rio de Janeiro em si, hoje, assim, em relação a quando eu estudei, que não tinha nenhuma pessoa deficiente na minha escola, e olha que eu sou novinha, né? Então, hoje, quantas pessoas deficientes tem? Eu digo assim, numa turma hoje em que eu trabalho, de uma escola enorme, só na minha turma tem 7 surdos. Uma escola que tem surdos cegos, tem 2 surdos cegos na minha escola, tantos autistas, mais de 20 autistas na minha escola. E é uma escola regular, inclusiva, né? Então, assim, abrir o olho dessa pessoa, explicar a ela que a escola está lá pronta, assim, para receber, que ela não precisa ter medo e ela é uma criança como qualquer uma outra. Não deve ser privada, né, dos direitos básicos dela, que é estudar, brincar, ser criança. Então, o recado para essa pessoa é você chegar a essa família se e aproximar. Tentar direcionar, entendeu? Denunciar não seria uma boa opção. Não é, extremo, não é a melhor opção, é o extremo. Ela pode ajudar realmente, sem denunciar, pode trazer outros transtornos para a família. Entendi. Uma outra pergunta aqui. Eu convivo com algumas pessoas que tem deficiência e a sua família não se preocupa com adaptações para que ela realize suas atividades. O que devo fazer? É o que a gente falou, né? Família. A família é a base, porque se eu estou de fora, se eu sou vizinho, eu não tenho como organizar uma família, a minha família do lado. A família tem que ter essa consciência, porque quanto menos ela fizer, menos a criança vai ter autonomia futura. E aí nós temos que pensar lá na frente, né? Hoje, né? Que bom. Entendeu? Monique? Não? Aqui chegou uma outra perguntinha aqui. Como abordar uma pessoa PCD que naturalmente ela tem dificuldades intelectuais? Ele está falando aqui, intelectual. Ele tá, pelo que eu estou entendendo, a pessoa tem algumas dificuldades intelectual, mas deve conviver com ele. Aí ele está falando como conviver com essa pessoa para ajudar. Para entender melhor, a gente teria que conhecer um pouco mais desse caso. Que tipo de deficiência também? E também, uma dica boa é ser muito direto a essa pessoa, sabe? Ser bem monólogo, né? É isso, é aquilo, não tentar esticar um diálogo. Geralmente eles não conseguem. E o que conseguisse é algo também que esteja dentro do mundo dele. Porque as pessoas às vezes gostam de falar só de carrinho, só de brinquedo. Você vai conversar sobre aquilo ali. Se você não quer, agora não, depois a gente conversa. Então, para a gente falar mais sobre essa pessoa, é necessário realmente conhecer esse mundo dela. Entendi. Uma pergunta que chegou aqui. Quem tem TDAH é considerado pessoa com deficiência? TDAH é um déficit de atenção com hiperatividade, tá? Não é considerado uma deficiência. É algo que pode ser trabalhado e contornado, tá ok? Hoje, a gente fala muito hoje sobre autismo e as comorbidades, que aí tem o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, só o TDA, que é um déficit de atenção, tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, entre outros, né? São comorbidades que estão relacionadas dentro do autismo. E tem pessoas que não têm autismo, só têm um TDAH, que é um déficit de atenção com hiperatividade. Então, essa pessoa precisa o quê? De terapias. Ela precisa ser direcionada. Ela precisa entender o momento, regras, limites. O próprio cérebro mesmo vai sendo trabalhado através das terapias. E a pessoa tem uma vida dentro do normal. Entendi. Okay? No entanto, se ela não tiver esse amparo e esses cuidados, com certeza ela vai ter muitos problemas lá na frente, bem sérios. Entendi. Chegou uma pergunta aqui, aí eu até fiz uma busca aqui para responder. A pessoa perguntou assim, quem entra na cota de PCD? Eu vou responder, né, até porque já está aqui. Aí diz assim, de acordo com a lei, para entrar na cota de PCD, uma pessoa deve possuir uma limitação física, mental, sensorial ou múltipla,
que o impeça de exercer suas atividades de forma autônoma, né? Então, essas são as pessoas que se classificam lá para essa cota. Então, todas as deficiências e também os transtornos que estão dentro da cota. Agora é uma pergunta minha. Os transtornos, eles também põem na cota, é consequência da deficiência? Como que a gente vê as pessoas que têm o transtorno? Geralmente a gente fala sobre transtornos globais de desenvolvimento, né? Que se encaixa mais. E aí a pessoa tem que passar por uma, vamos dizer assim, uma triagem, uma avaliação neuropsicológica. Sim. Dentro dessa avaliação, a gente vai vendo onde a pessoa se encaixa. Aí vai falando se é o TOD, se é um déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, por daí em diante. Isso quando a gente fala de desenvolvimento, atrasamento global. Mas quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala aqui física, intelectual, visão, auditiva, isso aí já está bem exposto, entendeu? Entendi. Olha, chegou uma pergunta aqui. Deficiência é considerada uma doença? Não. Não? Quer trabalhar um pouquinho no tema? Falar um pouquinho? Não, deficiência é uma limitação. Quando você falou, e próprio já vem falando, a própria lei fala, né? São limitações, são visões diferentes de mundo, mas não o que a pessoa colocou aí. Era visto antigamente como doença, né? Então, por isso que ainda tem muito dessas perguntas. Tem gente que ainda fala que é doença. Vai mudando. Gente, doença é tipo um câncer, é uma doença, né? Algum efizema, doenças, coisas que podem ser tratadas. Mas a deficiência não. A deficiência, ou ela é adquirida, ou ela já nasce com a pessoa. Entendi. Vivi, o que é uma deficiência intelectual? Uma das perguntas surgiu aqui, mas a pessoa fez, eu estou só reformulando, o que é uma deficiência intelectual? A pessoa pelo que eu estou entendendo, ela está dizendo assim, a pessoa tem uma dificuldade de compreensão das coisas e ele acredita que ela tem uma deficiência intelectual. Como que eu caracterizo alguém que tem uma deficiência intelectual? O intelectual está muito direcionado ao aprendizado, entendeu? Ao aprendizado e às vezes até mesmo na comunicação. Você percebe que a pessoa parece que ela está num mundo à parte, entendeu? Está muito direcionada a essa questão mesmo, do aprendizado. Ela não desenvolve o aprendizado por essa deficiência. Entendi. A outra pergunta aqui, o nanismo é considerado uma deficiência? O nanismo? Não. Uma pessoa que tem dificuldade de crescer, né? Nanismo é a dificuldade de crescimento, não é isso? Isso. Isso é algo genético, né? Está mais ligado à genética do que uma deficiência propriamente dita, entendeu? Entendi. Mas se relaciona, acho que é dentro de cota, né? Para trabalhos por conta das adaptações físicas, né? Que possa ter no ambiente, mas acho que deficiência não. Ela está dentro das cotas por isso. Eu estava vendo esse dia interessante, quando a gente fala, né? De algumas limitações. Você repara que quando vai no lugar tem os cadeirantes, mas também tem as pessoas idosas e tem as pessoas grávidas. Por quê? Porque eles por tempo, né? Por exemplo, a grávida, ela é grávida por um determinado tempo. A mulher gestante ou que está com o bebê no colo, é por um determinado tempo. E já o idoso não, ele é idoso, vai ser sempre idoso. E o cadeirante também. Então tem esses lugares privilegiados para essas pessoas, vamos dizer assim, né? Me fizeram uma pergunta aqui agora a respeito das cotas, né? Qual o percentual por cotas para conseguir trabalho, né, que a empresa tem que abrir. Então, eu abri aqui a Lei 8.213 de 91, diz que uma empresa que tem de 100 a 200 empregados, ela tem que ter 2% de cota. De 201 a 500, 3% de cotas. De 501 a 1.000 funcionários, 4% de cotas. De 1.001 em diante, são 5% de cotas. Então, está bem respondido, é isso? Bem respondido, está aqui, né? Vocês... na experiência, não sei se é possível, a gente estava conversando em off, você estava falando da empresa que respeita as cotas, né? No caso o seu filho está lá e teve essa experiência. Aí é bem interessante que você esteve lá, conversou, viu. Aí uma pergunta, a família pode fazer essa avaliação e ir lá para ver a pessoa da família que está trabalhando? Como que funciona isso? Na prática. Na prática, se pode, não sei, mas eu fui. Meu filho, gente, eu filmei ainda, tá lá, olha, Spa Corus 10, entra lá que você vai ver assim, Mãe Coruja. Fui ver meu filho trabalhando, entendeu? Cheguei lá, fui muito bem recebida, a gerente dele me levou para uma sala, juntamente com outro gerente geral, conversaram comigo, falaram do progresso dele, eu como mãe fiquei super feliz, né? Do progresso dele, como ele tem superado. Ainda falaram, se Viviane, antes tivesse um monte de idioma aqui, porque a gente não ia ter dor de cabeça, porque ele é muito preciso, porque ele é organizado. O autista geralmente é assim, né?
Então, ele está trabalhando muito feliz com a questão de cumprir horários, regras. Então, eu fui fazer essa visita. Eu acho interessante, eu costumo dizer para os pais, você quer conhecer quem é teu filho? Olha ele de longe. Desde pequeno eu faço isso com meus filhos. Eu levo numa festa, eu deixo ele à vontade. Só que uma vontade para ele, mas eu estou de longe, o que está acontecendo? Uma liberdade vigiada, né? Aí eu vejo que ele está brigando com outro coleguinha numa fila, por exemplo, eu vou lá, filho, não se pode brigar em fila, né? E aí você vai orientar o seu filho de longe. Nas escolas eu falo assim, quer saber quem é teu filho na escola? Chega de visita e vai olhar pela janela. Quem é teu filho? O que ele está fazendo? Porque quando um professor fala, os pais não acreditam, não, esse não é meu filho. E é interessante que a criança, quando ela está num ambiente onde ela se sente livre, ela mostra realmente quem ela é. Quando ela está vigiada pelos pais, ela quer fazer o que o pai manda, comando, entendeu? Uhum. Então, quer conhecer o teu filho? Vai lá e olha de longe. Olha, deixa eu te contar, o meu primeiro filho, né? Agora eu tenho 2, né? Um de 3 meses. Hoje, inclusive, nós fomos na creche para resolver as questões lá, para ele estar na creche quando a mãe dele voltar a trabalhar. Mas o meu primeiro filho, que é o mais velho, levamos ele, deixamos na creche, minha paz furtou durante um tempo. Quase uma semana, Vivi. Eu ia lá e ficava olhando pela janela, aí via o comportamento dele. Eu só consegui ir para o trabalho e ficar em paz quando eu tive aquela certeza de que ele estava bem. Ele estava bem. Aí depois daquela primeira semana, nossa, eu fiquei em paz. Para ter uma ideia, ele já chegava na creche, já nem queria despedir mais, ia pra creche, ia com o amiguinho brincando, falando, e aí aquilo tranquilizou até certo ponto o nosso coração, foi maravilhoso. Eu deixar claro aqui, tá, que eu fui ver meu filho no trabalho, mas assim, eu já tinha avisado ele que eu ia, ele estava ansioso que eu fosse. Ó, Juninho, tá vendo, Juninho? Porque ele já tem esse hábito, onde eu estou, ele gosta da minha presença, né? Então isso foi criado um vínculo. Hoje a gente vai para o cinema, vai para o shopping, ele só anda comigo de mão dada. Eu filho larga a mão, não, mas por que eu não posso dar a mão? Entendeu? Mas isso é uma questão de família, igual eu falei, família é base. Então os princípios que você cria ali é para a vida. Muito bom. Olha, uma pergunta chegou aqui e falaram o seguinte... tudo bem, mas as empresas só buscam pessoas com deficiências leves para contratar. Tipo, aquelas pessoas que têm problemas mais sérios, eles não querem contratar. Isso procede? Eu acredito que é verdade, porque no caso do Jonathan, ele terminou o 2º grau, né? Com todo o suporte. O Jonathan, ele passou pelo quartel, né, passou por aquele sufoco lá de ficar na mata lá, e eu com o coração na mão, teve um dia que até chorei. Lá não dava pra mamãe ver. Eu até chorei em casa, pensando, e ele ficou lá 11 meses, porque eu não mandei laudo, entendeu? Eu falei, você quer, filho? Você vai, mas tem que ter coragem, entendeu? E ele ficou lá, e agora está trabalhando, entendeu? Então, todo um processo. Muito bom. Gente, tudo que é bom dura pouco, salva a eternidade. Eu sempre digo isso aqui, a eternidade é maravilhosa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, foi extraordinário. A gente tem que fazer outros bate-papo desses. Tem muita coisa para falar. Porque tem muita coisa para falar, né? A gente preparar bem isso, de repente até propor... Experiências, né? A gente contar as experiências que vai bater com muita gente que também passa. Propor uma discussão também com as lideranças evangélicas, né? A respeito do tema. Mas eu quero agradecer vocês de todo o coração. A Monique, eu aprendi a amar, respeitar, né? Uma bênção ela, o esposo Luan, o filhinho, não me esqueço mais dele, o Kalel, eu não me esqueço mais, uma família abençoada, uma família querida, amei, né? Tava falando pro Luan assim, poxa, vocês não têm um projeto para poder vir ficar durante um tempo fazendo a Libras aqui com a gente? Mas eu quero te agradecer, Monique. Sabe, você... aprendi a te amar, respeitar, e assim, eu vi o teu ministério, o teu chamado com muito carinho, a maneira como você transmite a palavra ali, a gente sente que não é algo forçado, é algo, sabe, debaixo de uma graça, tem uma unção, transmite algo gostoso. Até a gente que não entende a Libras, a gente fica encantada assim, observando. A minha esposa fala assim, meu Deus, o que foi aquilo? Eu vi no dia do culto, o pastor eu só ficava assim para ali, para Monique. Eu quase não estava olhando para o pastor, fiquei assim, embebecido com a graça que aquilo transmitia, a maneira, né? A minha esposa ficou impressionada assim, olhando. Então, Monique, meu muito obrigado, Deus te abençoe. E eu oro para muitas pessoas se abrirem o coração e quererem transmitir a palavra dessa forma. Porque é isso que vai atrair o surdo, é isso que vai trazer ele a
permanecer, não é só trazer, mas permanecer na casa do Senhor, né? E fazer ele ter interesse de aprender isso daqui, aprender que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Fecha dela de novo para ela falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Vamos falar em Libras, ó. Em Libras. Que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Pô, que bênção, muito bom. Monique, fala pra gente teu contato, WhatsApp, e-mail, Instagram, sinal de fumaça. O curso que ela tá dando, né? Gente, eu tô aprendendo. Ó, tô com uma turma, vai iniciar na semana que vem, Vivi? Dia 16 de semana que vem, na quarta-feira. Deixa eu falar, o pessoal vai assistir aqui um pouquinho mais à frente. Então, diga verdade, que vai começar dia 16 de outubro. Isso. Todas as quartas-feiras, no Espaço Luz da Washington Luiz, né, Vivi? Lá a gente vai começar uma turma de Libras do básico. Então, se você tem interesse em aprender essa língua, a gente também vai fazer uma vertente já voltada para sinais bíblicos também. Vou trazer como louvar, como trazer a palavra do Senhor. Isso, e se tiver bastante gente querendo, a gente faz mais uma no sábado também. Muito bom. E o contato? Meu contato pode achar no Instagram, Monique Evelyn com Y, Tils, T-I-L-S, Tils de tradutora, intérprete de Libras de sinais. Você não pode me procurar como Monique Evelyn dentro do Espaço Luz. Muito bom. Vivi, queridona, muito obrigado. Você é uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para aquele bairro que você foi inserido. Parece que Deus te escolheu a dedo ali para te pôr como uma referência. O Josué, todas as vezes que eu tô com o Josué, ele... Pastor, eu falei assim com ele, cara, a Vivi te deixou com a cabeça no mundo da lua, porque ele só fala do projeto do Espaço Luz ali de Barro Branco, os cursos. Ele fala, olha, aquela mulher veio para valorizar esse bairro, aquela mulher veio para mudar essa história. Eu falei, daqui a pouco ela vai ser vereadora aí do bairro. E as coisas vão ampliar muito mais, né? Vivi, muito obrigado, Deus te abençoe. Dá um beijo no Renato Júnior, né? Fala para ele que ele não foi ver o sobrinho dele. O sobrinho teve que ver ele. Meu muito obrigado, querida. Dá seu contato. Bora falar do endereço aí do Espaço Luz. O que tem lá? São tantas famílias precisando de tantas coisas. Durante um tempo você cuidou lá da minha mãe, né? Com a psicóloga. Isso. Meu pai, inclusive, ele adquiriu, né? Ele ficou... como que chama? Vocês usaram o termo aqui. Adquiriu... No caso ele foi adquirido, né? Foi adquirido, né? E ele ficou cego porque teve glaucoma. Cegueira adquirida. E aí, durante um tempo, teve a neuro que ajudou, acredito que tenha sido lá. Então, fala para as pessoas, tanta gente precisando, fala o que lá no Espaço Luz tem, o que faz, os profissionais, teu trabalho, tua dedicação lá, Vivi. Então, hoje o Espaço Luz, a gente conta com mais de 20 profissionais, tá? É uma clínica multidisciplinar. Nós temos o foco em famílias e crianças autistas. Perfeito. No entanto, nós temos esse grupo, né, de terapeutas também que trabalham com idosos, trabalham com casais. Nós também participamos de muitos projetos sociais. No caso, eu participo da Cruz Vermelha de Duque de Caxias, né? Que legal. Trabalho com a Cruz Vermelha, eu sou voluntária. Nós também temos um projeto chamado Projeto Acreditar, que acontece todo segundo sábado do mês, dentro do Barro Branco, para mulheres acima de 18 anos. Que lindo. Há 5 anos o projeto está com a gente, é maravilhoso. Quem está de frente é uma psicóloga, também uma psicopedagoga, né? Tem psicanalista, então é um projeto muito lindo. E entre outros projetos que a gente participa também na comunidade e em outras comunidades. Em Maria Helena também, às terças-feiras, eu atendo como psicanalista, também voluntária. Sim. Onde a gente tem mais de 15 pessoas já ali, a gente ajudando, entendeu? Perfeito. Então, assim, o Espaço Luz é um lugar que veio para ficar, né? Para abraçar famílias. Nós estamos agora inaugurando um jardim bonitinho infantil. O espaço, né? É muito bonitinho. Você ainda não conheceu ainda, agora eu vou ter o Jardim Infantil, né? Olha só. O nome é Jardim Infantil Inclusão e Luz. Caramba, que legal. Nós temos aí, e o Espaço Luz está crescendo, mas crescendo com, vamos dizer assim, com essa consciência. Com coerência. Que a gente veio para fazer a diferença na vida das pessoas, para deixar marcado, né? A nossa passagem nessa terra tem que marcar de forma positiva. Que é para isso que Deus nos trouxe aqui, né? Para abençoar vidas. E faz mesmo. Eu vejo quantos pais são abençoados lá, quantas mães. Eu tenho indicado alguns pais, né? Inclusive essa pessoa que eu citei aqui o exemplo, né, do bairro lá, eu indiquei, dei seu contato, né? Porque o filho realmente precisa de um acompanhamento, um tratamento.
E é relevante esse trabalho, muito relevante. Depois a gente deixa aqui o Instagram, é Spacoluz10. Dá agora! Instagram, Spacoluz10. Entra lá que você vai ter todas as informações, endereços, onde é a matriz, as filiais. E também marcar aquela visitinha comigo, que eu amo fazer. Ligue e fala assim, eu quero uma visita com a Viviane, sem custo nenhum. É só falar, eu vi ali no podcast, né? No caso, RamaCast, né? RamaCast. Isso. Eu vi no RamaCast Viviane e eu quero uma entrevista sem custo. Gente, vai ser um prazer recebê-los lá. Olha que legal. Sabe uma das coisas que eu tenho um sonho de fazer, Vivi? A gente está concluindo lá o gabinete. Já fazemos isso, conversamos com as pessoas, orientamos, mas agora a gente quer fazer num gabinete para poder atender as pessoas com histórico de periodicidade, atender, conversar, para ir direcionando, né? Isso é muito importante. É muito importante. Então, Vivi, muito obrigado. Deus abençoe você, sua história, seu ministério, seu trabalho, sua família, tá? Seus filhos que são lindos. Sua filha tá linda, né? Tá quase com 13, né? 13 anos. Tá linda, ela esteve lá na igreja, eu lembro dela muito miudinha, eu tenho uma imagem dela muito miudinha. E agora tá uma moçona bonita, né? E o mais bonito é que ela tem paixão também por crianças, gente. Então ela tá no caminho. Daqui a pouco tá te dando dor de cabeça, daqui a pouco tá ficando batendo por lá, só Jesus. Amém, Vivi. Como sempre, nós iniciamos esse programa orando. Vamos encerrar orando e ia pedir você para fazer a sua oração. Vamos Amém? Sim. Amém. A gente pode fazer um pouco diferente. Eu oro e ela vai... E finaliza? Eu não creio. Eu não creio. Patrick, isso é histórico aqui, Patrick. Isso é histórico no RamaCast. Isso aí. Me escuta e olha ela ali. Tá boa a visualização? Tá. Oh, meu Deus. Vamos? Então vamos orar. Senhor... Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando, ó Pai, de um tema tão relevante. Sabemos, ó Deus, que Tu tem se preocupado com cada um de nós, que a cada dia que passa, ó Pai, Tu estás presente em nossas vidas e nos direcionando. Continue, ó Pai querido, direcionando os pastores, Senhor, a entender a importância de nos importarmos realmente uns com os outros, pois a Tua palavra nos ensina, Pai, a amarmos, Senhor, uns aos outros, amar, Senhor, como a nós mesmos, que possamos, Senhor, contribuir, ó Pai, para essa sociedade, possamos contribuir, ó Pai, para dias melhores, ó Deus, até que o Senhor venha. Eu peço a Tua graça e a Tua bênção sobre nossas vidas, a cada família que seja alcançada nesta hora, ó Pai, que seja abençoadas e abençoadoras. Muito obrigada, meu Senhor, por este momento e por nossas vidas na Tua presença. Amém. 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 Eu não consigo me conter, é muito emocionante, né? Amém. Nós vamos nos despedindo, desejando a você graça e paz, uma semana extraordinária, tá? E como sempre, eu deixo aqui Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Até o próximo RamaCast. Tchau, gente! Tchau.